O vídeo começa com o Nair dizendo que essa gata está chamando muito atenção nessa roupa preta. Ele pergunta como ela vai e fala que ela é incrível. Ele pergunta qual o nome dela, diz que ela é muito bonita e fala que o nome dele é Nair. Ela diz que o nome dela é Royal e ele fala que não entendeu, então ela repete novamente. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pede para ela esperar e diz que ele quer falar com ela rápido. Ele pergunta se ele pode falar com ela por pelo menos 2 segundos e diz que ele é novo por ali. Ele fala que vai ser muito rápido, mas como ela diz que precisa ir, ele fala que respeita isso. E em seguida dá um bom dia para ela. Ele fala que ela não quis mesmo parar para falar com ele. Ele fala que, como vocês podem ver, agora ela está voltando e que ainda por cima está correndo. Ele fala que nós vamos ver o que ela vai dizer e diz também que ela é bonita. Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim e pergunta e aí. Ela fala que é um carro muito legal e ele fala que foi por isso que ele comprou. Ela fala que entendeu e ele diz que sim. Ela pergunta se ele quer sair para jantar ou algo do tipo e ele pergunta jantar para quê. Ela pergunta o que ele disse e ele pergunta para quê e fala que eles nem se conhecem. Ela diz que ele tentou conhecê-la no começo, mas ele fala que ela não estava interessada e que agora ele está bem do jeito que está. E ela diz vamos lá, mas ele diz que não e fala que ela não passou uma boa impressão para ele no começo. Ele pergunta por que agora ela quer conhecê-lo e ela diz que ela gosta de chefes. Ele pergunta então se quer dizer que agora ele parece um chefe. Ela fala que ele tem um carro muito legal e que dá pra ver que ele é bem sucedido. Ele fala que então ela acha que só porque ele tem esse carro ele é um chefe. E como ela fica ali sem saber o que responder, ele fala que é o que parece. Ela fala que parece que ele sabe o que faz e que ela gostou dele. Ele fala que agora ela gostou dele e ela diz que sim. Ele fala que não foi o que pareceu, afinal de contas ela nem quis parar pra falar com ele. Ela fala que agora ela está ali, mas ele fala que ela foi muito rude no começo. Ela fala que sente muito e ele diz que ele vai precisar mais do que um pedido de desculpa. E em seguida ele pergunta se ela pode dar uma volta. Ele pergunta se ela pode dizer o nome dela novamente, ela fala que o nome dela é Royal. Ele pergunta de onde ela é e ela fala que ela é dali mesmo de Houston. Ele pergunta por que ela agiu daquela maneira no começo e fala que ela foi muito rude com ele. Ela fala que ela só não gosta que as pessoas se aproximem dela assim do nada e ele pergunta como assim e pergunta o que ela está fazendo ali agora. Ela fala que ela resolveu voltar porque ela acha que ela combina com ele. Ele fala que entendeu e diz que vai sair. Ele fala que ela disse que ela é de Houston e ela diz que sim. Ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Nair. Ela fala que é um prazer conhecê-lo e ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Ele pergunta quanto tempo ela está solteira e ela diz que há cerca de 3 anos. Ele pergunta por que ela está solteira há tanto tempo e ela fala que o último relacionamento dela foi estranho, ela resolveu dar um tempo. Ele pergunta qual foi o problema e ela diz que ele não estava trabalhando e que ele era preguiçoso. Ele pergunta se ela tem filhos, mas ela diz que não. Ele pergunta o que vai ter de bom para fazer hoje à noite e fala que ele não sabe porque ele é novo por ali. E depois que ela cita ali alguns lugares para ele, ele pergunta se ela pode dar a mão para ele e em seguida pede para ela dar uma volta. Ele diz que tudo bem e em seguida a convida para entrar. Bom, e depois de um tempo ali conversando com ela, ela já tinha dito pra ele que ela não concorda em dividir as contas e que o homem deveria ser o provedor. Então, depois de tudo isso, ele pergunta se ela tem muitas amigas. E como ela diz que sim, ele pergunta se ela pode passar o contato delas pra ele, já que ele não gostou da mentalidade dela. E ela diz que agora ele está se comportando como se fosse uma criança. Ele fala que eles não combinam e que ele não vai contar nada disso para as amigas dela. Ele fala que ele não é a pessoa certa para ela, mas que talvez ele seja para alguma amiga dela. Ela pergunta se ele está falando sério, ele fala que é verdade e diz que ele não gostou da mentalidade dela. Ele pergunta se ele pode pegar o número, mas ela diz que não. Ele diz que então está tudo bem e deseja um ótimo dia para ela.
Holanda pergunta como ela vai e ela diz que está tudo bem. Ele pergunta qual o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que o nome dele é Landa. Ele pergunta como ela está e ela diz que está bem, então ele pergunta por que ela está rindo. Ela diz que não foi nada, mas que às vezes ela fica tímida. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim, então ele fala que ela tem um sorriso muito lindo. Ele pergunta de onde ela é e ela fala que é de Oakland. Ele fala que conhece e pergunta há quanto tempo ela está em Atlanta. E ela responde dizendo que ela está ali há 4 anos. Ele fala que acabou de se mudar de Houston e ela pergunta se é verdade e ele diz que sim. Ele fala que a achou muito bonita e que talvez eles pudessem se conhecer, mas ela diz que realmente no momento ela não está conversando com ninguém e que apesar disso foi um prazer conhecê-lo. Ele pergunta por que ela está batendo na porta dele e o que aconteceu. Ela pergunta como ele está e ele diz que está bem. Ela fala que a intuição dela mandou voltar e dizer um oi. Ele pergunta o que fez ela voltar e ela fala que não sabe, que só viu um rosto novo e achou que deveria conhecê-lo. Ele fala que ela acabou de dizer que não queria conhecer ninguém, mas ela fala que mudou de ideia e ele diz que ele também mudou de ideia. Ela fala que ela gostaria de conhecê-lo, mas ele diz que está bem do jeito que ele está. Ela fala que ela não acha que eles deveriam perder essa oportunidade de poder se conhecerem, mas ele pergunta como assim perder uma oportunidade. Ela fala que ela é uma pessoa legal, mas que ela também não quer botar nenhuma pressão, mas que ela pensou melhor e achou que deveria voltar para falar com ele. Ele fala que então ela deveria ter aproveitado a primeira chance no começo. Ela fala que ela concorda com ele, por isso ela pensou melhor e resolveu voltar. Ele pergunta por que ela agiu assim no começo e ela fala porque ela estava com a guarda alta e que ela não é de confiar logo de cara. E fala que ela não pode ser legal com todo mundo que se aproxima dela. Ele fala que entende, mas que ela foi muito rude com ele no começo. Ela pergunta se é verdade e pede pra ele dar mais uma chance pra ela. Ele pergunta o que eles têm para conversar e ela fala que eles podem conversar sobre qualquer coisa. Ele fala que eles podem conversar agora e que ela pode falar. Ela fala que ela não queria conversar ali do lado de fora, mas ele fala que vai ter que ser assim. Ela pergunta se ela não pode entrar, mas ele fala que eles estão bem assim. Ela fala que tudo bem sem pressão e em seguida pergunta de onde ele é. Ele fala que ele é de Nova York, mas que ele se mudou de Houston. Ela fala que essa conversa não está indo bem e que não tem nada errado se ele der mais uma chance pra ela. Ele fala que ficou muito claro pra ele que ela não estava interessada. Ela diz que depois que passou aquela parte inicial, ela resolveu voltar, mas que ele está agindo muito duro. Ela fala que ele não está entendendo, que logo de começo ela não quis falar com ele. Ele fala que entende, mas que agora ele está confuso. Ela fala que entende que ela também ficou confusa no começo. E fala que ela não tem o costume de conversar com pessoas aleatórias. E como ela começa a rir de repente, ele pergunta se ela é comediante. Ela fala que ela não é comediante, mas que ela gosta de rir. Ele pergunta o que ela quer e ela fala que realmente gostou dele e que gostaria de poder conhecê-lo. Bom, e ele ainda fica ali mais algum tempo conversando com ela e em seguida a convida para entrar. Ela fala que, sinceramente, desde o começo ela se interessou por ele, mas que no começo ela ficou sem reação. E diz pra ele que tudo aconteceu de uma forma aleatória, mas que vale a pena tentar. Ele fala que entende e pede pra ela anotar o número pra ele. Ele fala que talvez hoje à noite ele vai ligar pra ela pra eles fazerem alguma coisa mais tarde. Ele fala que agora ele tem o número dela e que ele vai ligar pra ela. Ela fala que foi muito bom conversar com ele e ele fala que foi um prazer conhecê-la. Ele deseja uma ótima noite pra ela e ela diz que pra ele também. O Nair começa fazendo um elogio e em seguida pergunta qual o nome dela. E depois que ela diz que tem namorado, ele fala que sente muito em saber disso, mas que ela está ali sozinha. E mais uma vez ela diz que tem namorado e ele pergunta por que ela está sendo tão rude e fala que o nome dele é Nair. Ela fala porque ela já disse que ela tem namorado e que ele continua insistindo, então ele fala que tudo bem e deseja um ótimo dia pra ela. Ele diz fala sério e que nós vamos ver se ela realmente é fiel. Ele fala que é impressionante como as coisas mudam rápido.
E quando ela se aproxima, ele pergunta e aí, e ela fala que sente muito porque foi rude com ele. Ele fala que ela disse que ela tem um namorado e que ele respeita isso. Ela diz que sim, mas que gostou do carro dele. Ele fala que ele também gosta muito, tanto é que ele comprou. Ela pergunta em que ele trabalha e ele pergunta por que isso importa, fala que ela tem namorado e pergunta por que ela voltou. Ela fala que de qualquer maneira, o namorado dela não anda cuidando bem dela mesmo. Ele fala que está tentando entender por que ela voltou para falar com ele e ela diz que sente muito pelo começo. E mais uma vez ele procura saber o que ela quer e ela pergunta se ele pode cuidar dela. Ele fala que acabou de conhecê-la e ela diz que ele estava tentando falar com ela e pergunta por que ele está agindo assim agora. Ele fala que estava querendo conhecê-la, mas antes de saber que ela tem um namorado. Ela fala para ele não se preocupar e ele pergunta se ela tem namorado e ela diz para ele não se preocupar com ele. Ele pergunta como assim não se preocupar com ele e ela diz que agora ela está ali com ele. Ele pergunta por que ela está ali e por que ela decidiu voltar para falar com ele. Ela fala que ele tem um carro legal e que parece que ele sabe curtir a vida. Ele pergunta se só porque ele tem um carro legal significa que ele sabe curtir a vida. E em seguida pergunta se ela pretende trair o namorado dela. Ela fala que não está traindo e que não dá para dizer que eles estejam juntos no momento. Ele pergunta se eles não estão juntos e ela diz que não. Ele pergunta se realmente não está ou só porque ela viu o carro dele e ela diz que realmente não está. Ela fala que quando disse que gostou do carro dele, que isso só foi um elogio. Ele agradece, mas diz que não confia na sinceridade dela e que ele acha que ela só voltou por conta do carro dele. Ela diz que ela o acha muito bonito e ele pergunta se quer dizer que agora ele é bonito. E como ela diz que sim, ele fala que na calçada ela não achou isso. Ele fala que ela foi muito mal educada com ele e que disse que tinha um namorado. Ele fala que ela foi muito mal educada com ele e que fez questão de dizer que ela tem um namorado. Ela diz que hoje não acordou de mau humor e ele pergunta se assim de repente agora ela está feliz. Ela diz que só não acordou de bom humor e ele pergunta se o humor dela muda assim de uma hora para outra. Ele fala que isso é muito louco e que ele não quer se meter entre ela e o namorado dela e fala que ele vai nessa. Ela fala que está tentando conhecê-lo, mas ele fala que não vê sinceridade nela. Ele pergunta o que o namorado dela vai pensar sobre isso e ela diz que nem o considera mais o namorado dela porque ele não vem cuidando bem dela. Mas ele fala que ainda assim ela está com ele e ela diz que ela quer estar com o Nair. Ela fala que gostaria mesmo de poder conhecê-lo um pouco melhor e ele pergunta se ela pode dar uma volta. Em seguida, ele pergunta de onde ela é e ela fala que ela é dali mesmo de Houston e ele diz que vai sair. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Maya. Ele pergunta qual o verdadeiro nome dela e ela diz que é Maya. Ele pergunta quanto tempo ela está com o namorado dela e ela diz que não tem muito tempo e diz que há uns 3 meses. E em seguida diz que já há alguns dias que eles não se falam e que não é nada sério. Ele fala que entendeu e diz que gostou da tatuagem dela e ela agradece. Ela fala que gostou da tatuagem e do cordão dele e já ele pergunta se ela pode dar mais uma volta. Bom, e depois disso, logo em seguida ele a convida para entrar. Já nesse momento da conversa, ele pergunta por que ele teria um relacionamento com ela. Ela diz porque ela é uma pessoa legal, que ela cozinha, ela limpa e que também tem um rosto bonito. Ele fala que isso pra ele não é o suficiente e diz que ela é interesseira. Ela fala que ela não é interesseira, mas ele diz que ela é. Ele fala que ela tem um namorado e que ela está disposta a deixá-lo só por conta de um carro. Ela fala que ele está sendo rude, mas ele fala que não está. Ele fala que ele já ouviu o suficiente e diz que ela pode sair. Ela pergunta se ele vai expulsá-la e ele deseja um ótimo dia para ela. Ele deseja um ótimo dia e também uma ótima caminhada. Ela diz que está tudo bem e ele fala que para ele também.